Fala galera do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje nós vamos ver um assunto que é muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil. Vamos falar sobre as relações ecológicas. E antes de a gente começar a falar da nossa videoaula, eu tenho 3 presentes para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar 3 links. O primeiro link é para você poder baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. O segundo link é para você baixar o mapa mental dessa aula, para poder te ajudar a organizar os pensamentos em relação a esse tema. E o terceiro link é o link de uma plataforma de estudos 100% gratuita, chamada de Plataforma Cênica. Lá você encontra materiais de quase todas as disciplinas do ensino médio, encontra simulados e outros materiais para ajudar você a passar no seu vestibular, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre as relações ecológicas logo após a nossa vinheta. Os animais ruminantes, por exemplo, o boi, se alimentam de capim. E o capim, ele é uma planta que contém uma substância que a gente chama de celulose. Quando o boi come o capim, ele tem que digerir esse capim, beleza? E a celulose presente nessa grama também vai precisar ser digerida por esse boi. Só que um detalhe, o boi não consegue digerir a celulose. Então, para digerir a celulose, ele conta com a ajuda de algumas bactérias que vivem no intestino dele para fazer a digestão da celulose. Ou seja, o boi está se associando com as bactérias, que também são seres vivos. Então, isso que é uma relação ecológica. Relações ecológicas são as diversas interações que os seres vivos fazem com os outros seres vivos. Isso que é uma relação ecológica. E a gente tem 2 tipos de relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser intraespecíficas, quando essas interações ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e pode ser interespecíficas, que é quando essas interações ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, beleza? E além disso, as relações ecológicas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que é uma relação ecológica harmônica? É quando ninguém é prejudicado. Esse exemplo que eu te dei, das bactérias ajudando o boi a fazer a digestão da celulose. O boi ele ganha com isso, porque ele consegue fazer a digestão da celulose através dessas bactérias. E ao mesmo tempo, essas bactérias obtêm alimentos para ela. Quando o boi come, ele divide parte desse alimento com essas bactérias. Então o boi é beneficiado e as bactérias também. Então, quando ninguém sai prejudicado, quando tem benefícios, essa relação é chamada de relação harmônica. E as desarmônicas é o contrário. É quando essa interação ecológica prejudica alguém. Por exemplo, vamos supor que agora o boi está cheio de carrapato. O carrapato vai ser um parasita e ele se alimenta do sangue desse boi. O carrapato ele está sendo beneficiado. Só que o boi está sendo prejudicado, está perdendo sangue e, além disso, esses carrapatos podem transmitir algumas doenças para esse boi. Então, o carrapato é beneficiado e o boi é prejudicado. Então, quando tem alguém prejudicado nessa relação, a relação se chama desarmônica, beleza, gente? E a gente vai representar essas relações com o sinal de mais e com o sinal de menos. Quem é beneficiado ganha o sinal de mais. Então, por exemplo, o carrapato está alimentando do sangue do boi. O carrapato está sendo beneficiado, correto? Então, representa o carrapato dentro dessa relação com um sinal de mais. E o boi está sendo prejudicado. Então, represento ele com um sinal de menos, beleza, galera? E agora, aquele outro primeiro exemplo que eu dei, do boi junto com as bactérias. Vai ser uma relação mais, porque o boi é beneficiado e as bactérias também são beneficiadas, beleza? Nessa videoaula, a gente só vai ver as relações harmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. E na próxima videoaula, a gente vai ver as relações desarmônicas, beleza, galera? Então já vamos começar a falar das relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie.
As relações harmônicas intraespecíficas vão ser duas. A gente vai ter a sociedade e vamos ter a colônia. Vamos falar primeiro da sociedade. Imagina agora aí no teu colégio. No teu colégio existem vários professores, beleza? Professor de matemática, professor de português, professor de biologia. Cada um é especializado em uma área. Ou seja, eu divido o trabalho entre indivíduos especializados em uma área. E é exatamente isso que é uma sociedade. A sociedade é uma relação harmônica intraespecífica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie e que ela é harmônica. Se é harmônica, não tem prejuízo, só tem benefícios, beleza? E que ocorre divisão de trabalho. Os indivíduos que compõem as sociedades dividem o trabalho entre si. Cada indivíduo dessa sociedade vai ser especializado em algum tipo de trabalho, beleza, galera? Então, isso que é uma sociedade. É uma relação harmônica intraespecífica em que os indivíduos são especializados para dividir o trabalho dentro dessa sociedade, beleza? Vamos ver no slide exemplos de sociedade. E aqui nesse slide, pessoal, estamos vendo 3 exemplos de sociedade. Aqui nessa primeira figura estamos vendo a sociedade das abelhas, aqui estamos vendo a sociedade dos cupins e aqui estamos vendo a sociedade das formigas. A gente encontra a sociedade muito forte entre os insetos. Os insetos costumam fazer a sociedade. E os insetos que fazem a sociedade são chamados de insetos sociais. E aqui, gente, eu quero que vocês saibam de um detalhe muito importante. As sociedades dividem o trabalho em grupos, como eu já disse. E cada grupo desse recebe o nome de casta. Por exemplo, aqui nas abelhas, a gente vai ter o grupo das operárias, das abelhas operárias, vamos ter os zangões, que são os machos, e vamos ter a abelha rainha, ou seja, 3 grupos. Cada grupo desse se chama casta. E cada casta dessa, cada grupo desse, tem uma função. Por exemplo, as abelhas operárias têm a função de alimentar as larvas, de manter a colmeia limpa, de buscar o néctar, de colher o néctar. Ou seja, o grupo das operárias tem uma função. E as operárias são estéreis, elas não geram filhotes, porque não é a função das operárias. Quem gera os filhotes vai ser a abelha rainha. Só a abelha rainha que é fértil para poder ter os filhotes, beleza? Porque essa é a função da abelha rainha. Ou seja, as operárias fazem o trabalho e a abelha rainha faz outro trabalho. Ou seja, cada grupo dentro de uma sociedade é encarregado de fazer um trabalho. E mais um detalhe muito importante. Como já disse, as abelhas operárias, elas buscam o néctar, elas colhem o néctar. E as patas das abelhas operárias são especiais para colher o néctar, são adaptadas para colher o néctar. Ou seja, a gente fala que na sociedade, cada grupo tem um polimorfismo morfológico. Polimorfismo morfológico nada mais é do que as adaptações que os seres vivos têm dentro de uma sociedade. As operárias têm as patas especializadas para colher o néctar. E a abelha rainha já é fértil, tem o ovário fértil para poder gerar o filhote, ou seja, tem um polimorfismo morfológico. Então, polimorfismo morfológico são as adaptações que cada grupo dentro de uma sociedade possui para fazer uma determinada função, beleza, galera? E o segundo tipo de relação harmônica intraespecífica é a colônia. O que é a colônia? Para você entender o que é uma colônia, eu vou te dar um exemplo da nossa infância. Lembra daquela massinha que a gente brincava? Aquela massinha de modelar? Se a gente pegasse uma massinha daquela e outra massinha e juntasse, elas iriam grudar, beleza? E é exatamente assim que se forma uma colônia. Uma colônia é uma relação harmônica intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, em que todas são beneficiadas, ou seja, não tem prejuízo para nenhuma. E elas se unem anatomicamente. Então, vou ter 2 indivíduos se unindo morfologicamente, anatomicamente.
E diferente da sociedade, nas colônias, a gente, na maioria das vezes, não tem divisão de trabalho. Tem alguns tipos de colônia que tem divisão de trabalho, que cada indivíduo vai ser especialista em alguma função. Mas na maioria das vezes, as colônias, elas não têm divisão de trabalho, beleza, galera? Vamos ver no slide alguns exemplos de colônia para você poder entender como que ocorre. E esse daqui, pessoal, são 3 exemplozinhos de colônia. Como eu já disse, as colônias é uma relação ecológica harmônica, porque ninguém é prejudicado, e também é intraespecífica, ou seja, ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Vamos analisar essas 3 situações, esses 3 casos. Aqui nós temos um recife de coral. Os corais são uma colônia, porque eles se unem morfologicamente. É como se um indivíduo se grudasse no corpo do outro. Então, isso que é uma colônia. É quando um indivíduo se junta ao outro morfologicamente, gruda no corpo do outro, formando uma colônia. E os recifes de corais é um exemplo de colônia. E aqui embaixo também nós temos um exemplo de colônia. Aqui é uma colônia de microalgas. Nós temos várias microalgas, ó, umas unidas às outras, ou seja, grudadinhas, formando uma colônia. E esses 2 exemplos aqui, da esquerda, a gente fala que é uma colônia homeomorfa. O que é uma colônia homeomorfa? Colônia homeomorfa é quando não tem divisão de trabalho entre os indivíduos. A gente viu que nas sociedades ocorre divisão de trabalho. Cada grupo fica encarregado de realizar um trabalho. Aqui, nas colônias homeomorfas, não tem divisão de trabalho e os indivíduos que formam essa colônia são iguais ou muito parecidos. Então, colônias homeomorfas são colônias que não ocorrem divisão de trabalho e os indivíduos são muito parecidos. Diferente desse caso aqui. Aqui na nossa direita, gente, a gente tem uma caravela portuguesa. E a caravela portuguesa é uma colônia heteromorfa. Ela é heteromorfa porque tem divisão de trabalho nessa colônia. Então, a caravela portuguesa vai ser formada por indivíduos que dividem o trabalho entre eles, beleza? Então, colônias heteromorfas têm divisão de trabalho. Exemplo, caravela portuguesa. E as colônias homeomorfas não vai ter divisão de trabalho, como os corais e as microalgas, beleza, galera? E agora chegamos na segunda parte da nossa aula. Na primeira parte, a gente viu as relações harmônicas intraespecíficas, as relações que ocorrem entre seres da mesma espécie. Agora a gente vai ver as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, que ocorrem entre espécies diferentes. A primeira relação harmônica interespecífica que a gente vai ver vai ser o mutualismo. O que é o mutualismo? Mutualismo é uma relação harmônica interespecífica, ou seja, ocorre entre seres de espécies diferentes e que ambos são beneficiados, ou seja, é uma relação do tipo mais. Os dois são beneficiados. E o que acontece com o mutualismo? Vamos ver 2 tipos de mutualismo. O primeiro mutualismo a gente chama de mutualismo obrigatório. Mutualismo obrigatório é quando tenho 2 seres de espécies diferentes e que a associação deles é tão forte, é tão precisa, que se eles se separarem, eles morrem. Eles só sobrevivem quando estão juntos, quando estão associados. Por isso que o nome é mutualismo obrigatório, porque eles têm que estar associados obrigatoriamente, porque senão eles morrem. E o segundo tipo de mutualismo que a gente vai ver vai ser a protocooperação. Na protocooperação, a dependência entre essas 2 espécies é menor, ou seja, se elas se separarem, elas conseguem viver, elas conseguem sobreviver, beleza? Então, mutualismo obrigatório é quando as espécies não podem se separar porque morrem, e protocooperação é um tipo de mutualismo que as espécies podem se separar porque elas conseguem viver separadas, beleza? Vamos ver no slide agora os exemplozinhos de mutualismo.
E aqui, galera, esse slide tem 3 exemplos de mutualismo. Como a gente já viu, o mutualismo é uma relação ecológica harmônica em que os dois são beneficiados, beleza? E aqui nesse primeiro exemplo, a gente está vendo um líquen. O que são líquens, gente? Líquens são associação de fungos com cianobactérias ou microalgas. E o que vai acontecer? O fungo vai fornecer a essa microalga proteção, umidade, fornece também sais minerais e, em troca, essa microalga vai fornecer ao fungo alimento. A matéria orgânica que essa microalga produz serve de alimento para o fungo. Ou seja, o fungo é beneficiado e a microalga também é beneficiada. Por isso que é um mutualismo, porque os dois são beneficiados. E aqui, gente, esse exemplo na direita é um exemplo muito importante porque cai muito nos vestibulares. Aqui a gente está vendo uma associação entre uma árvore e um fungo. Aqui tem as hifas do fungo, que são estruturas que o fungo possui, e aqui a gente está vendo a raiz de uma árvore. As hifas dos fungos, essas estruturas, se associam com as raízes das árvores. E o que vai acontecer? O fungo, através dessa associação, vai receber matéria orgânica, vai receber alimento que a árvore produz. E, em troca, o fungo aumenta a superfície de contato dessa árvore. Através dessa associação, o fungo permite que a árvore consiga absorver mais água e mais sais minerais. Ou seja, quando eu tenho uma micorriza, o nome dessa associação aqui é micorriza, que é uma associação com fungos com raízes de árvores, o fungo vai fornecer a raiz dessa árvore maior facilidade de absorver água e sais minerais e, em troca, a árvore vai oferecer alimento para esse fungo. Esse tipo de interação se chama micorrizas, beleza? Que é a interação entre fungos com raízes de árvores. E aqui embaixo, pessoal, nesse exemplo, foi o primeiro exemplo que eu dei lá no início da aula, que é um animal ruminante, por exemplo, o boi, a vaca, que se alimenta de plantas, se alimenta de capim. E quando ele se alimenta desse capim, ele precisa digerir a celulose que esse capim tem. Só que ele não consegue fazer a digestão dessa celulose, porque para digerir a celulose tem que ter uma enzima chamada celulase, e os ruminantes não têm a celulase. Então, lá no intestino desses animais ruminantes, a gente vai ter bactérias que têm a celulase, que faz a digestão da celulose para eles. Ou seja, parte do alimento que esse animal ruminante ele ingeriu vai passar para a bactéria, ou seja, a bactéria é beneficiada porque ela consegue alimento. E, ao mesmo tempo, a bactéria dá em troca para esses animais ruminantes a digestão da celulose, ou seja, ambos são beneficiados, ninguém é prejudicado e por isso que é um mutualismo. E lembrando, galera, mutualismo sempre vai ocorrer entre espécies diferentes, beleza? E nesse slide aqui, pessoal, temos 2 exemplos de protocooperação. Como a gente já viu, a protocooperação é um tipo de mutualismo, só que diferente do mutualismo obrigatório, os seres vivos na protocooperação podem se separar. No mutualismo obrigatório, a gente viu que esses seres vivos têm que estar associados para sobreviverem. Se eles se separarem, eles morrem. Agora, na protocooperação, vai ser um mutualismo em que a dependência entre esses dois seres é menor. Então, quando eles se separam, eles ainda conseguem sobreviver, beleza? E a protocooperação também vai ser um tipo de mutualismo, porque ambos são beneficiados, beleza? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o exemplo do peixe-palhaço com a anêmona do mar. O que acontece? Esses tentáculos da anêmona do mar queimam. E o peixe-palhaço tem uma pele resistente a esse veneno da anêmona do mar. A anêmona do mar não consegue queimar o peixe-palhaço. Então, quando o peixe-palhaço se refugia dentro da anêmona, ele se protege contra predadores. Porque se um predador tentar comer ele dentro da anêmona do mar, a anêmona do mar vai queimar esse predador. Ou seja, a anêmona do mar serve de proteção para o peixe-palhaço. E, em troca, os restos de alimentos que sobram do peixe-palhaço vai servir de alimento para a anêmona do mar. Ou seja,
todo o alimento que o peixe-palhaço come e o que sobra, a anêmona do mar vai aproveitar. Ou seja, o peixe-palhaço é beneficiado porque se protege e a anêmona do mar consegue alimento, beleza? E aqui embaixo do nosso lado direito, a gente também tem outro exemplo de protocooperação entre aves e mamíferos. Mamíferos, por exemplo, a capivara, podem ter aqui no dorso dela alguns parasitas, por exemplo, carrapatos. E aí vai vir uma ave, vai pousar aqui no dorso do animal, o dorso é as costas do animal, e vai comer esses parasitas, vai comer esses carrapatos. Ou seja, ambos são beneficiados. A capivara se livra desses parasitas e a ave consegue alimento para elas. E também vai ser uma protocooperação, porque é um tipo de mutualismo, os dois se dão bem, mas não tem uma dependência muito forte. Se a capivara se separar do pássaro, a capivara continua vivendo e o pássaro também continua vivendo. Então, por isso que é a protocooperação. Então, a protocooperação é um mutualismo, porque ambos os seres na associação são beneficiados, mas eles podem se separar, que eles conseguem sobreviver. Beleza, galera? E para fechar nossa videoaula, vamos ver o último exemplo de relação harmônica interespecífica que a gente tem entre os seres vivos. Essa relação harmônica interespecífica a gente chama de comensalismo. O comensalismo é uma relação harmônica interespecífica, também entre espécies diferentes, só que tem um porém. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado e o outro indivíduo não é beneficiado e nem prejudicado. Um pouquinho diferente do mutualismo, que no mutualismo a gente viu que os dois são beneficiados, os dois seres vivos são beneficiados. Então os dois são mais. Aqui no comensalismo, só um vai ser beneficiado. O que é beneficiado recebe o sinal de mais. E o outro que não é beneficiado e nem prejudicado vai ser representado pelo número 0, beleza, galera? Vamos ver nos slides alguns tipos de comensalismo. E aqui, galera, esse slide tem dois exemplozinhos de comensalismo. Como a gente já viu, o comensalismo é uma relação ecológica harmônica, é harmônica porque ninguém é prejudicado e que ocorre entre seres de espécies diferentes, beleza? Então, comensalismo é interespecífico, porque é entre espécies diferentes. E o que vai acontecer? No comensalismo, um ser vai ser beneficiado e o outro não vai ser beneficiado e nem prejudicado, como esse primeiro exemplo aqui. Aqui a gente tem um peixe-agulha e aqui a gente tem um pepino do mar. O pepino do mar serve de casa para o peixe-agulha, serve de abrigo para o peixe-agulha. Ou seja, o peixe-agulha ganha um refúgio, ganha um abrigo, só que o pepino do mar não ganha nada com isso. Então, por isso que a relação entre o peixe-agulha e o pepino do mar é um comensalismo, porque um é beneficiado e o outro não é prejudicado e nem ganha nada com isso, beleza? Quando eu tenho um comensalismo em que um ser vivo, como o pepino do mar, está servindo de casa para outro, que nesse exemplo é o peixe-agulha, esse comensalismo se chama inquilinismo. Então, inquilinismo é um tipo de comensalismo em que um ser vivo serve de abrigo para outro, beleza? E aqui, pessoal, embaixo do nosso lado direito, temos outro exemplo de comensalismo. Aqui estamos vendo o tronco de uma árvore e uma orquídea que se instalou no tronco dessa árvore. Por que essa orquídea se instalou aqui? Ela se instalou no alto dessa árvore para poder conseguir energia luminosa, para poder conseguir luz solar e fazer fotossíntese, beleza? E o que vai acontecer? Quando tem uma planta se instalando no tronco de uma árvore para conseguir luz solar, esse tipo de comensalismo se chama epifitismo. Então, epifitismo é quando tem uma planta, que nesse exemplo é uma orquídea, que se instalou no tronco de uma árvore para conseguir luz solar. Então, epifitismo é um tipo de comensalismo que ocorre entre vegetais, em que uma planta se instala no alto de outra para conseguir luz solar, beleza, galerinha?
E nesse caso também vai ser um comensalismo, porque a orquídea ela é beneficiada, ela consegue luz solar, só que a árvore não é nem beneficiada e nem prejudicada. Então o epifitismo é um comensalismo, porque um está se dando bem e o outro não está sendo prejudicado e nem beneficiado nessa relação. Beleza, galera? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhum material que você postado aqui, beleza, galera? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sugestões de aulas também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder cada um de vocês, beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo.